Boa noite a todos. Boa noite. Estamos reunidos para a realização da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa 2025-2028. Sede da Câmara Municipal, 4/6/2025, 20 horas. Quero pedir uma pausa para nós fazermos as nossas orações e reflexões. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso pecado perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não havendo número legal, declaro aberta essa sessão. Primeira parte. Temos aqui que votar a justificativa da falta do vereador Elias na 13ª reunião ordinária. O vereador justificou, né, não sei se todos acompanharam, isso é conhecimento de todos, teve um problema mecânico, e por isso não pôde chegar à reunião a tempo, né? Coloco em discussão a falta. Alguém tem algum comentário? Coloco em votação. Quem for favorável à justificativa permaneça como está. Quem for contra, por favor, que se manifeste. A justificativa foi aprovada pela totalidade dos presentes. Eu queria pedir aqui a intervenção da assessoria jurídica, em razão da necessidade do vereador Miguel sair um pouco mais cedo. A gente pode alterar a segunda parte, a ordem do dia, passar na frente da primeira, para a gente fazer as votações, e ele cumprir aí a parte de votação, e a gente liberar o vereador, não pode? Os colegas da mesa estão de acordo? De acordo. De acordo. Então, nós vamos fazer primeiro a segunda parte, né, que é a votação dos projetos, que seria, vamos fazer a segunda parte primeiro, né, deveríamos fazer a leitura dos requerimentos, ofícios, proposições, ouvir, né, os cidadãos inscritos e ouvir também hoje o nosso secretário de Agricultura, né? Já aproveitando aqui para destacar, hoje nós contamos, né, com casa quase cheia, né? Desde quando estou aqui, a não ser numa data de uma convocação de uma secretária de saúde, né? É a segunda vez que eu vejo essa casa mais cheia, não sendo em sessões solenes, sendo em reuniões ordinárias, né? Hoje nós contamos com a presença do secretário Marco Aurélio, secretário de Agricultura, a secretária de Esporte, Cultura e Lazer, a Luciana, e também aí, né, vários representantes de outros segmentos aí, nosso fiscal de posturas aí também está hoje, e, né, os representantes do basquete e outros cidadãos que acompanham. Então, ordem do dia. Discussão e votação única do projeto de lei 013 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Antes da discussão e votação do projeto, nós temos uma emenda
a emenda 01, emenda modificativa ao projeto de lei 03 de 2025, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Essa emenda aqui, ela é da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Marlon. O vereador quer explicar sobre a emenda? Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, ao público presente. Senhor presidente, essa emenda é apenas uma emenda modificativa que visa corrigir erro de redação. Ela não modifica substancialmente o objeto aí, tá? Ok, obrigado, vereador. A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, por favor, que se manifeste. A emenda foi aprovada pela totalidade dos presentes e será inclusa ao projeto. Agora sim, discussão do projeto 013 de 2025 de iniciativa do Executivo. O projeto está em discussão. O projeto está em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, por favor, que se manifeste. O projeto de lei de abertura de crédito foi aprovado por unanimidade. O projeto segue para a sanção. Discussão e votação única do projeto de lei 015 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do cargo de nutricionista e dá outras providências. O projeto está em discussão. O projeto aqui em questão, né, vereador Marlon, é para a contratação de uma nutricionista, né, para a área da educação, não é isso? São duas vagas, né, para o cargo de nutricionista. A criação do cargo aí, ela vem fazer face no quadro geral, né, de servidores que não existe atualmente. Existem nutricionistas trabalhando, mas vinculados a alguns programas governamentais, mas não na estrutura local, né? Então, está criando o cargo e vai ser aberto duas vagas para a área da educação. Então, a gente supre aqui nenhuma necessidade e avança na questão nutricional na área da educação e nas escolas, né? Isso. Mais alguém? O projeto 015 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, está em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, por favor, que se manifeste. O projeto de lei foi aprovado pela totalidade dos presentes e segue para a sanção. Discussão e primeira votação do projeto de lei complementar 003 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que altera o artigo 7º da Lei Municipal 048 de 2020, dispondo sobre a carga horária e remuneração do cargo de coordenador de tecnologia da informação, TI. Antes de colocar o projeto em discussão, nós temos uma emenda modificativa. Emenda 01. Modificativa ao projeto de lei complementar 003 de 2025. Peço aí ao presidente da comissão, se quiser, né, justificar e esclarecer sobre a emenda. Novamente, senhor presidente, a emenda visa sanar erro na redação do projeto. Então, a gente está corrigindo através de uma emenda modificativa que não altera substancialmente
o objeto aí. Então, é apenas questão de redação. Então, mais uma emenda corrigindo apenas a redação do projeto. A emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, por favor, que se manifeste. A emenda 01, modificativa ao projeto complementar 003 de 2025, está inclusa ao projeto. Discussão do projeto 003 de 2025. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Em primeira votação, quem for favorável permaneça como está, e quem estiver contra, por favor, que se manifeste. O projeto foi aprovado pela totalidade dos presentes e segue em votação. Antes de encerrar a ordem do dia, eu queria colocar, né, em discussão a ata, né, pela inversão aqui, eu acabei, né, esquecendo, né, a gente ainda precisa da votação do vereador Miguel para fechar a aprovação da ata da 13ª reunião realizada em 21 de maio de 2025. Todos receberam a ata? Sim. Algum questionamento? A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contra, por favor, que se manifeste. A ata foi aprovada pela totalidade dos presentes. Então, encerramos aqui a ordem do dia. Não consegui retomar aqui porque alterou tudo. Para os vereadores, está à disposição o balancete do primeiro bimestre do ano e do segundo bimestre do ano. São os balancetes financeiros geridos por essa presidência. Vai ficar à disposição de todos os vereadores, caso queiram uma cópia impressa, né, vai ficar à disposição na secretaria. E amanhã a assessoria vai estar encaminhando, né, no grupo. A assessoria está relatando aqui que distribuiu uma para cada? Perfeito. Então tem uma cópia para cada. Então, perfeito. Segue a prestação de conta dos últimos meses. Leituras de correspondências. Tem nada. Tem aqui um ofício em conjunto das câmaras municipais de Andrelândia, Arantina, Bom Jardim de Minas, Madre de Deus de Minas e São Vicente de Minas. Ofício em conjunto 01 de 2025, datado dia 2 de maio de 2025. Solicitação conjunta para designação de um delegado de Polícia Civil e reforço ao apoio militar à comarca de Andrelândia. Excelentíssimo senhor vice-governador, as câmaras municipais de Andrelândia, a Câmara Municipal de Andrelândia, por meio deste ofício em conjunto, vem respeitosamente solicitar o apoio de vossas excelências quanto à designação de mais um delegado de Polícia Civil para a comarca de Andrelândia, bem como a intervenção junto aos órgãos competentes para o restabelecimento e apoio institucional à Polícia Militar que atua na região. A comarca de Andrelândia
compreende os municípios de Andrelândia, São Vicente de Minas, Madre de Deus, Bom Jardim de Minas e Arantina, cobrindo uma vasta área territorial com expressiva população distribuída entre as zonas urbanas e especialmente extensas zonas rurais, cuja vulnerabilidade tem aumentado diante do crescimento de notórias ocorrências de furtos, roubos e violência no campo. Apesar da atuação exemplar e comprometida do atual delegado de polícia, é humanamente impossível que apenas um profissional consiga atender de forma satisfatória a totalidade das demandas investigativas, administrativas e operacionais de toda a comarca. Ressaltamos que o delegado atual tem se desdobrado com extrema competência, mas enfrenta limitações naturais em razão da sobrecarga do trabalho e da extensa jurisdição. É importante destacar que a sede da Polícia Civil de Andrelândia foi recentemente reformada e reestruturada pelo apoio do pelo próprio município, estando completa e sua estrutura física para receber e acomodar mais um delegado. Ademais, os servidores, não havendo, portanto, impedimentos de ordem logística para a imediata ampliação do quadro funcional. Ao lado disso, a Polícia Militar, que exerce o papel essencial na segurança preventiva e no patrulhamento da região, sofreu cortes e reduções no suporte operacional fornecido pelo Estado, o que tem prejudicado o pleno exercício das funções, afetando diretamente a segurança dos moradores de todos os municípios da comarca, inclusive reduzindo drasticamente a possibilidade dos patrulhamentos rurais. Ressalta que a quantidade insuficiente de repasses no abastecimento das viaturas compromete o deslocamento das tropas e inviabiliza a atuação mais presente e eficaz nos pontos mais distantes e vulneráveis da zona rural, justamente onde a criminalidade tem se intensificado. Diante do exposto, solicitamos o apoio de Vossa Excelência para a designação urgente de mais um delegado de Polícia Civil para a comarca de Andrelândia, visando assegurar maior cobertura, agilidade e eficiência nos serviços da segurança pública. Retomada o apoio logístico e material e de efetivo da Polícia Militar que atua na região, permitindo uma atuação preventiva e mais eficaz e presença constante nas áreas vulneráveis. O encaminhamento das medidas estruturantes com base em estudos técnicos para reorganizar o aparato da segurança pública nos municípios que compõem a comarca, certos de poder contar com a atenção de Vossa Excelência em prol da segurança e do bem-estar da população mineira, renovamos protestos de elevada consideração. Atenciosamente, assina a presidente da Câmara de Andrelândia, São Vicente de Minas, Madre de Deus de Minas, Arantina e Bom Jardim de Minas. Isso aqui é um esforço das câmaras, né, para a principal demanda aqui, é termos um delegado exclusivo para atender a nossa região. Nós fizemos um ofício à Polícia Civil há uns 2 meses atrás, vereadora Selma, mais 3 meses atrás, e nesse ofício o delegado nos relatou que além desses municípios que o delegado toma conta, eles ainda apuram os inquéritos de São João del Rei, teve um tempo também com os inquéritos de Prados, e Coronel Xavier Chaves, salvo engano, uma outra cidade, né? É humanamente impossível que tenhamos efetividade nos resultados, né, com essa, né, demanda enorme de trabalho para um delegado. Então, o direcionamento de um delegado exclusivo para a nossa região seria, né, de muita utilidade. Tem aqui um... Esse delegado já foi pedido quando eu fui presidente da Câmara, tem 12 anos, 12 anos, até hoje. Acredito que não
E nem resposta? Acontecia, não. Você tem mais de 8 anos, você não é? Depois eu saí 4, 12. 12. 12. Eu saí tem 12 anos. Ah, você Tem saiu mais, tem Dioclésio? 12, né? Eu tenho 16 anos. Tem mais tempo. Não, que eu pedi na época, quando eu era... Pois é, mas tem mais tempo. 2000? 25 anos. 2010, 15 anos. O fato aqui é que nós, né, não podemos deixar de tentar. Na época foi uma ação coletiva também, de várias câmaras. Foi só a Câmara daqui? Então, aí a gente, quem sabe, unindo mais esforços, né? E vale destacar aqui, né, com o questionamento do vereador Deoclésio, as prefeituras também desses municípios também fizeram o mesmo, tá? A prefeita também fez, juntamente com o prefeito de Andrelândia e das cidades da comarca, né? Eu tenho um convite aqui, né, que inclusive foi um tema aí trabalhado por mim, né, vereador Jonas, no início desse mandato aqui, juntamente com o secretário de Agricultura, aqui, Marco Aurélio, através de uma parceria com a CLAN, né, é uma empresa que ela tem uma parceria com a CEMIG, que ela faz ações nos municípios, né? Então, no dia 20, vai ser a sexta-feira da SPAI, no Parque de Exposições, vai realizar um evento que eu quero aqui convidar todos vocês. Convite. Temos o prazer de convidá-los para participar da capacitação sobre maus tratos e abandono de animais. O Programa de Educação Ambiental, UHE, Camargos, em São Vicente de Minas. Dia 20/6/2025, sexta-feira, às 10h30, no Parque de Exposições Agropecuária Oswaldo Reis Andrade. Sua presença é fundamental, né? A partir de amanhã eu vou estar também divulgando na página da Câmara no Facebook. Quem quiser entrar em contato, sugerir também alguma coisa, vamos estar divulgando um e-mail do organizador do evento. Indicação. Temos a indicação 046 de 2025, de autoria da vereadora Ariane. Quer fazer leitura? Quer fazer? Boa noite a todos. Boa noite. Indicação 046/2025. A vereadora que subscreve, licenciada no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, indica a excelentíssima prefeita municipal que, junto ao setor competente, promova a retirada de lixos e entulhos acumulados na rua Padre Tertuliano, próximo ao cemitério. Justificativo: o acúmulo de entulhos na rua Padre Tertuliano tem gerado diversos transtornos para os moradores, como obstrução parcial da via, risco de acidente, proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de comprometer a limpeza urbana e estética do local. A retirada desse resíduo descartado de forma inadequada é essencial para garantir a segurança e o bem-estar e a saúde pública. Além disso, a ação contribui para a preservação do meio ambiente e evita a formação de pontos de descarte irregular. Diante disso, solicita a providência urgente por parte do Executivo para a limpeza da área, promovendo assim melhorias, condições de vida para os moradores que transitem na referida rua. Diante do exposto, solicito que essa indicação seja devidamente considerada, o que seja adotada as providências necessárias para a viabilização e execução dessa medida prioritária. Atenciosamente, vereadora Ariane Guimarães Reis Silva Palce. Inclusive tem umas fotos aqui também, ó. Temos a indicação 047 de 2025, também de autoria da vereadora Ariane,
Não quer ler essa, vereadora? Um tema é mais... Você me dá 50. O tema é mais engajado numa área que você tem trabalhado bastante, então... Indicação 047/2025. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais e respeitosamente indicar a excelentíssima senhora prefeita municipal de São Vicente de Minas, junto à Secretaria de Educação, estude a possibilidade de redução do número de alunos por turma na Escola Municipal Professora Zélia de Oliveira Carvalho, especialmente nas turmas que contém estudante com transtorno do aspecto autista, do TA, transtorno de déficit de atenção da hiperatividade, o TDAH, ou outras condições das demandas atenção especial. Justificativa: a redução de número de alunos por sala de aula é uma medida essencial para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, principalmente quando há estudante com necessidades educacionais específicas. Como menos alunos, o professor consegue dedicar mais atenção individualizada, adaptar o melhor os conteúdos, acompanhar o desenvolvimento de cada criança de maneira mais eficaz. Essa medida é fundamental na Lei número 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura a inclusão de atendimento educacional adequado na Lei número 12.764/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Aspecto Autista. Ambas as legislações garantem os direitos à educação inclusiva, ao atendimento individualizado quando é necessário. Além disso, o estudo em diretrizes educacionais apontam que turma com um número excessivo de alunos compromete o rendimento escolar e dificultam a implementação de práticas pedagógicas inclusivas. Portanto, essa indicação visa proporcionar melhores condições de trabalho aos professores em um ambiente de aprendizagem mais acolhedor, eficaz e respeitoso às necessidades de todos os alunos. Diante disso, solicito ao excelentíssimo municipal que avalie a possibilidade de readequação de turma, priorizando a humanização do ensino e a valorização da educação inclusiva do nosso município. Ariane Guimarães Reis Paulo Silva. Indicação 048 de 2025, de autoria da vereadora Ariane Reis Silva Paulsen. Secretário, mais uma vez, que faça a leitura, por favor. Mais 50. Indicação 048/2025. A vereadora que subscreve, alicerçada no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar a excelentíssima prefeita municipal que estude a viabilidade de criar um cargo de supervisor escolar na Escola Municipal Professora Zélia de Oliveira Carvalho. Justificativa: a presença de um supervisor escolar é fundamental para garantir a qualidade do processo pedagógico e acompanhamento e apoio ao corpo docente, bem como fortalecimento da gestão escolar. A Escola Professora Zélia de Oliveira Carvalho atende um número expressivo de alunos e enfrenta desafios de demanda uma supervisão educacional contínua qualificada. A criação desse cargo permitirá uma atuação mais eficaz
no acompanhamento das práticas pedagógicas e desenvolvimento do projeto educacionais na medida entre a equipe gestora, professores e a comunidade escolar. Tal medida contribui diretamente para a melhoria de ensino e aprendizagem, refletindo em benefícios concretos para toda a rede de ensino municipal. Diante do exposto, solicito a atenção do Excelentíssimo Municipal para que seja realizado o estudo técnico orçamentário necessário para viabilização desta proposta, que representa investimento na valorização da educação pública do nosso município. São Vicente de Minas, 28 de maio de 2025. Indicação 049 de 2025, de autoria do vereador Miguel Donizete Gonçalves. Mais 50. Indicação 049/2025. O vereador que subscreve, licenciado no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, indica a excelentíssima prefeita municipal que a Secretaria de Agricultura, em conjunto com o Sindicato Rural, o IMA, EMATER, e os produtores rurais e as polícias militar e civil, discutam a criação de um programa de proteção rural, trazendo mais segurança e coibindo os crimes, em especial ao roubo e furto que ocorre nas nossas propriedades rurais da nossa região. Justificativa. Não é raro termos contato com produtores rurais que relatam principalmente casos de roubo e furto ocorrido nas propriedades onde desenvolvem suas atividades. Diante desse cenário, uma ação junta entre a Secretaria da Agricultura, Sindicato Rural do nosso município, IMA, EMATER, e os produtores rurais e as polícias militar e civil será uma grande avalia, uma vez que a criação de um programa de proteção rural certamente otimizará as ações a serem adotadas em caso de ocorrência de crimes e aumentando a segurança de toda a cadeia produtiva. Sugiro ainda que, no âmbito desse programa de segurança, seja criado um grupo fechado de WhatsApp aplicativo, como a participação dos produtores rurais e dos representantes dos órgãos mencionados, a fim de que a rede de contato facilite o trabalho e aumente a efetividade do combate aos crimes do meio rural. São Vicente de Minas, 2 de junho de 2025, vereador Miguel Donizete Gonçalves. Indicação número 50 de 2025, do vereador Sérgio Teixeira Gomes. Eu vou ler, vou dar como diz, uma pausa pro João. Você não vai pagar 50 para mim não, né? Não. Problema não, perdi. Boa noite a todos aqui. Boa noite. Boa noite. Indicação 050 de 2025. O vereador que essa subscreve, alicerçado no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, indica à excelentíssima prefeita que proceda à averiguação da recorrente falta de abastecimento de água no final do bairro da Cava, especialmente nos períodos do final de dia e durante finais de semana, conforme relatos recebidos dos moradores locais. Justificativa. De acordo com as manifestações da comunidade residente no bairro da Cava, a interrupção do fornecimento de água ocorre com frequência, prejudicando o atendimento das necessidades básicas e diversas famílias. A situação se agrava nos horários de maior consumo, como no final do dia, bem como aos sábados e domingos, quando o abastecimento se torna ainda mais irregular ou até mesmo inexistente. Considerando a essencialidade do fornecimento regular de água para a saúde pública,
o bem-estar e a dignidade dos munícipes, solicitamos que o Poder Executivo, por meio dos setores competentes, identifique as eventuais falhas na rede de distribuição ou outros fatores que estejam contribuindo para o problema. Adicionalmente, caso seja constatada a necessidade, indicamos ao Executivo que entre em contato com a Copasa, empresa responsável pelo abastecimento de água no município, para que esta verifique a origem da falha, promova as adequações técnicas necessárias e restabeleça a regularidade do fornecimento de água aos moradores afetados. Certo de que essa indicação será acolhida com devida atenção e providências serão adotadas para solucionar esta demanda da população, reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sérgio Teixeira Gomes, vereador. Indicação 051 de 2025, de autoria da vereadora Ariane Guimarães Reis Silva Paulsen. Gentileza, nosso secretário. Essa tem que ser 100. Indicação 051/2025. A vereadora que subscreve, licenciada no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, indica a excelentíssima prefeita que, junto ao setor competente, realize reparos urgentes na estrada rural que liga São Vicente de Minas ao município de Serrano. Justificativa. A presente indicação visa atender a uma necessidade urgente da população que utiliza a estrada vicinal que liga São Vicente de Minas a um município vizinho, que é Serranos. Esta via, de grande importância para a mobilidade rural, encontra-se em condições extremamente precárias, com buracos profundos e trecho praticamente intransitável, comprometendo a segurança e o bem-estar dos cidadãos. Trata-se de uma estrada de terra que em período de chuva sofre ainda mais com a erosão e formação de atoleiros, dificultando o tráfego e agravando os prejuízos materiais dos motoristas. Diversos relatos de veículos quebrados têm chegado até a mim, demonstrando o impacto direto na vida dos moradores, trabalhadores rurais da região. Além disso, essa estrada é rota de escoamento de produção agrícola, pecuária, fundamental para a economia local. Sua recuperação é, portanto, uma medida que traz benefício direto à comunidade, promovendo a acessibilidade, segurança e desenvolvimento. Por essas razões, solicite ao Poder Executivo Municipal que providencie com máxima urgência a manutenção de via como serviço, como patrulhamento, cascalhamento e correção de pontos mais críticos, a fim de garantir as condições adequadas de trafegabilidade e preservação do direito de ir e vir de cada população vicentina. Diante do exposto, solicito que esta indicação seja devidamente considerada, o que seja adotada as providências necessárias para viabilização e execução dessa medida prioritária. São Vicente de Minas, 3 de junho de 2025. Indicação 052 de 2025, de autoria do vereador Sérgio Teixeira Gomes. Mais uma pausa para vocês, João. Menos 50. Essa indicação aqui, eu estava até conversando com a Elisa, é mais uma, como diz, uma ajuda para ele também, que ele já fez essa indicação aqui, e eu não estava lembrando, aí eu vou acabar reiterando a indicação que ele fez aqui. Indicação 052 de 2025.
O vereador que essa subscreve, alicerçados no artigo 181 e 202 do Regimento Interno, indica à excelentíssima prefeita a realização do serviço de manutenção, incluindo o patrulhamento e cascalhamento da estrada do Valinho, localizada no final do bairro da Cava. Justificativa. A referida estrada é via essencial para o escoamento da produção agrícola e pecuária local, bem como para o trânsito de moradores da zona rural e transporte escolar. Atualmente, a estrada encontra-se em condições inadequadas de trafegabilidade, com inúmeros buracos e erosões, prejudicando a segurança e dificultando a locomoção de veículos. A manutenção solicitada tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais, que dependem da estrada e do transporte de insumos e produtos, além de beneficiar diretamente os moradores da zona rural e garantir melhores condições para o transporte escolar, evitando atrasos e promovendo a segurança dos estudantes. Investir na conservação das estradas vicinais é medida que contribui para o desenvolvimento econômico e social, para a fixação das famílias no meio rural, além de evitar futuros gastos com maiores reparos e emergenciais. Diante do exposto, solicito ao Poder Executivo Municipal a adoção de providências necessárias para a realização dos serviços de patrulhamento e cascalhamento da estrada do Valinho, atendendo assim às necessidades da população local. Na expectativa do pronto acolhimento dessa indicação, reitero votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Sérgio Teixeira Gomes, vereador. Senhor presidente, o senhor me libera, por gentileza? Agradeço, tá? A mesa toda, os vereadores, todos presentes, tá? Obrigado. Continuando, indicação 053 de 2025, de autoria do vereador Sérgio Teixeira Gomes. Eu economizei mais um, hein? Menos 50. Indicação 053 de 2025. O vereador que essa subscreve, alicerçados nos artigos 181 e 202 do Regimento Interno, indica à excelentíssima prefeita o reparo localizado no bueiro, na Avenida Dom Pedro II, no bairro do Morro, entre os números 389 e 403. Justificativa. O bueiro em questão encontra-se danificado e quebrado, representando o risco de acidentes para pedestres, ciclistas e motoristas que transitam diariamente no local. A atual situação podendo ocasionar quedas, danos a veículos e outros incidentes, especialmente em veículos de em períodos de baixa visibilidade, como à noite ou dias chuvosos. A manutenção preventiva e corretiva é imprescindível para garantir a integridade física dos munícipes, para preservar o bom estado da via pública, evitando transtornos possíveis, responsabilidades civis para o município. O reparo proposto contribuirá para a melhoria das condições da mobilidade e segurança urbana, beneficiando os moradores locais e demais usuários da via. Dessa forma, solicito ao Poder Executivo Municipal a adoção de providências necessárias para a manutenção do bueiro, a fim de eliminar o risco de acidentes e garantir a segurança da população. Atenciosamente, Sérgio Teixeira Gomes, vereador. Aí tem umas fotos aqui. Esse fica até ali perto do seu açougue, né, Selma? Ali perto do Edilson, né? Aí tem desligado o microfone. Inclusive, essa semana, cortou um pneu lá, um carro de amendoim descendo e passou em cima, rasgou o pneu, perdeu, cortou um tanto lá naquele bueiro. Terminar as indicações.
Agora eu tenho uma proposição, outra proposição, né? As indicações também são. Moção 06 de 2025. Essa moção de aplauso. Moção de aplauso ao atleta vicenciano Pedro Henrique Menezes, pela conquista na primeira corrida ecológica de São Tomé das Letras. A Câmara Municipal de São Vicente de Minas, no uso das suas atribuições legais e regimentais, manifesta, por meio desta moção, seu reconhecimento e aplausos ao senhor Pedro Henrique Menezes pela sua brilhante conquista do primeiro lugar na categoria masculina de 30 a 35 anos, na primeira corrida ecológica de São Tomé das Letras, realizado no dia 1º de junho de 2025. Pedro Henrique Menezes demonstrou determinação, disciplina e espírito esportivo, elevando o nome de São Vicente de Minas e servindo de exemplo para toda a comunidade, especialmente para os jovens, ao valorizar a prática esportiva e a preservação ambiental, valores que foram destacados na competição. A participação e o desempenho do homenageado reflete sua competência esportiva e seu compromisso com o estilo de vida saudável e sustentável, alinhados com os princípios da motivação e a realização do evento. Diante do exposto, a Câmara Municipal de São Vicente de Minas registra com orgulho essa moção de aplausos e desejamos ao senhor Pedro Henrique Menezes contínuo sucesso em sua trajetória esportiva e pessoal. Câmara Municipal de São Vicente de Minas, dia 4 de junho de 2025. Então, essa moção aqui, especialmente para o atleta Pedrinho, né? Todos conhecem o personal trainer, teve aí um desempenho interessante, teve o primeiro lugar na sua categoria, na primeira corrida ecológica de São Tomé das Letras, foi o único atleta vicenciano e conseguiu pegar o primeiro lugar na corrida, colocando mais uma vez São Vicente de Minas no pódio, né? Então eu convido a todos os colegas, né, que se sentirem à vontade, assinar essa moção em conjunto, para a gente estar encaminhando o atleta, valorizando mais uma vez o esporte no nosso município. Peço o apoio à assessoria presidencial. Enquanto seguem as assinaturas, eu vou fazer a leitura de mais uma moção. Moção 07 de 2025. Moção de congratulações. Moção de congratulações pela realização da primeira Marcha para Jesus de São Vicente de Minas. A Câmara Municipal de São Vicente de Minas, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, expressa por meio dessa moção suas congratulações pela realização da primeira Marcha para Jesus de São Vicente de Minas, realizado no dia 31 de maio de 2025. Estendemos seu reconhecimento às lideranças, às igrejas, às lideranças e aos fiéis que participaram dessa relevante manifestação de fé e compromisso social. A realização dessa primeira edição representa um marco histórico para o nosso município, demonstrando a força da unidade cristã e a disposição das igrejas em promover valores essenciais como a fé, a esperança, o amor e a restauração de vida. A marcha teve como nobre propósito proclamar publicamente a fé cristã e atuar no resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade, na restauração de casamentos, libertação de indivíduos dos vícios, da prostituição, bem como no fortalecimento dos laços comunitários e espirituais.
parabenizamos com essa moção todas as igrejas envolvidas, suas lideranças espirituais e a comunidade cristã que, com dedicação, amor e espírito de unidade, organizaram e participaram desse evento marcante, que tanto contribui para o bem-estar social e espiritual de nossa cidade. Que essa primeira marcha para Jesus seja o início de uma tradição abençoada e inspiradora para futuras gerações, promovendo sempre o bem comum, a dignidade humana e a paz entre todos. Bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, capítulo 33, versículo 12. Câmara Municipal de São Vicente de Minas, em 4 de julho de 2025. Também é mais uma moção que eu proponho aqui, os colegas se sentirem à vontade, expressar, né, suas congratulações a esses cristãos, porque as igrejas, eu vejo que elas têm um papel extremamente fundamental, não só no quesito da fé, mas no meio social. Eu imagino o que seria de uma nação como o Brasil, se de hoje para amanhã fosse determinado, né, por algum autoritário, que todas as igrejas, especialmente as cristãs, a qual me incluo nela, as igrejas cristãs fossem fechadas. E as igrejas cristãs, eu compreendo as do meio protestante, as evangélicas e também a igreja católica. Imagina quantos problemas nós teríamos, né, com pessoas com depressão, pessoas com problemas pessoais, problemas com casamento, problemas de comportamento. Então, quantas vidas, né, a fé cristã restaura? Quantas vidas a fé cristã transforma? Então, as igrejas, ela tem um papel excepcional e ela é um braço direito do poder público, né, na construção de uma sociedade. Sem, né, as igrejas no município de São Vicente de Minas, vocês podem ter certeza que a prefeitura seria um caos para dar conta das pessoas, porque não se tem clínicas suficientes para tratar vários problemas que muitas vezes a fé cristã restaura. Tá bom? Então, convido a todos também, peço a assessoria presidencial para dar esse suporte. Enquanto segue aqui as assinaturas, agora nós vamos passar, né, para a tribuna livre. Nós temos escrito aqui 2 cidadãos e depois nós teremos também aqui para falar hoje nesse plenário o secretário, né, de Agricultura, Marco Aurélio, que hoje aqui veio representando oficialmente a sua secretaria, né, a pasta a qual ele é responsável, e também ele falará, né, pela pasta do secretário de Obras, né, o secretário Robson. Então, primeiro nós vamos ouvir aqui o Braulio Gonçalves Nogueira, que vai parabenizar as equipes que participaram do GENG
2025, da primeira etapa, né, regional Barbacena. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostaria de usar esse momento para parabenizar publicamente os atletas e o professor da nossa cidade pela participação recente nos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG. Estar no GENG já é por si só uma grande conquista. Participar dessa competição significa colocar nossos jovens em contato com diferentes realidades, vivenciar o espírito esportivo e crescer como equipe e como cidadãos. O aprendizado que cada atleta leva dessa experiência é algo que nenhuma premiação substitui. Por isso, valorizar a participação é tão importante quanto celebrar as vitórias. No entanto, não posso deixar de registrar aqui uma preocupação. Minha tristeza hoje é ter que subir a essa tribuna para dizer professor e não professores. Precisamos de mais profissionais do esporte em nossa cidade. O potencial dos nossos jovens é enorme, mas ele só será plenamente desenvolvido se tivermos estruturas, apoio de pessoas capacitadas acompanhando esse crescimento. Parabéns, professor Bruno, pelo belíssimo trabalho. Você representa muito bem o que o esporte pode fazer na vida dos nossos jovens. Que sua dedicação inspire mais investimentos, mais oportunidades, mais profissionais atuando ao seu lado e assim possamos ampliar o leque de modalidade esportiva em que nossos jovens possam competir e se destacar. O apoio a projetos esportivos locais não pode ser esporádico e nem emergencial. Ele precisa ser contínuo, estruturado e sustentado por políticas públicas eficazes, investimentos consistentes e incentivos concretos. Não é admissível que, diante de uma participação numa competição tão relevante como o GENG, sejamos obrigados a buscar às pressas apoio financeiro junto às empresas e amigos para custear uma semana de trabalho de um profissional que acompanha a equipe. Felizmente, contamos com o apoio dessas pessoas e empresas, aos quais deixo aqui meu sincero agradecimento por acreditarem no poder transformador do esporte. Relato esse episódio porque vivi essa situação de perto e precisei agir para garantir que o time de basquete tivesse o suporte necessário para representar bem nossa escola e nossa cidade. Precisamos mudar essa realidade. É justamente por isso que venho aqui, também pedir o apoio dessa casa, para que possamos juntos construir caminhos reais de fortalecimento do esporte em nossa cidade, seja por meio de criação de novos projetos, de leis de incentivo, ou até mesmo pela ampliação de apoio a projetos esportivos que já existem e que tantas vezes lutam para se manter de pé. O esporte transforma vidas, ele forma cidadãos, promove saúde, afasta os jovens de caminhos errados e coloca a nossa cidade em destaque. Vamos transformar essas conquistas em políticas permanentes, que esse momento de orgulho nos inspire a agir. Antes de encerrar, quero deixar aqui meu agradecimento especial às famílias dos nossos atletas. São elas que confiam em nosso trabalho, que incentivam, acompanham, acreditam e fazem parte direta de cada conquista. Sem esse apoio, nada disso seria possível. Parabéns a todos os atletas, ao professor, às famílias e todos acreditam que o esporte, vocês nos enchem de orgulho. Muito obrigado. Agradeço aí o treinador Braulio e idealista, né, juntamente com seu irmão e outros colegas aí, do esporte, o basquete em São Vicente de Minas, né? É um sonho que não é de hoje, né? Não inicia hoje, percebo e acompanho que é de longa data
e espero, né, poder, né, juntamente com essa casa, juntamente com o Poder Executivo, contribuir para avanços, né, num futuro próximo, e acredito que o Executivo já dá sinais, né, de apontar para essa direção de investir mais no esporte, né? Estamos aí num período de ajuste ainda da casa, mas temos aí hoje o Lucão, chefe, né, Lucas Wesley, o Lucão aí, chefe do setor de esportes, a secretária Luciana, que compartilha, assim comigo, de uma visão de que se deve começar a equilibrar a balança. Num passado próximo, em São Vicente de Minas, se gastava extremamente com shows, por exemplo, e minimamente com os esportes, se colocado os dois, uma vez que a pasta é a mesma. A secretaria que cuida da festa, que cuida do show, ela também cuida do esporte. Então, é Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, né? Somente a título de informação, o ano passado tivemos aí cerca de 3.200.000 de gasto com uma exposição agropecuária, ao total, com shows, gastando com shows e eventos. O ano passado, em São Vicente, nós tivemos números aproximados a 5 milhões de reais, e eu duvido, não tenho, né, esse detalhamento desses números, são diversos números que nós avaliamos nessa casa, eu não me debrucei sobre esses números ainda para focar, mas eu duvido que tenha sido gasto R$500 milhão frente aos 5 milhões que foram gastos somente com festas e shows no ano passado, ou seja, não é nem 10% investido em esporte. E você destaca aí uma questão extremamente importante que eu sempre trago, né, aos debates que eu participo, seja aqui nesse plenário, seja fora dele, é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela diz que R$1 investido em esporte se economiza 3 em saúde. Ou seja, se você põe 1 milhão no esporte, você pode ter certeza que você está economizando 3 milhões na saúde, com pessoas sedentárias, com pessoas depressivas ou com várias outras comorbidades que a falta do esporte pode gerar na vida da pessoa. Então, certamente, compactuo da sua visão que investir no esporte não é um fardo. Investir no esporte é um investimento no nosso futuro, num futuro mais sustentável. Tá bom? Agradeço as suas palavras e está liberado a palavra se alguém quiser fazer algum comentário. Então, agradeço a participação. Obrigado. Agora nós vamos ouvir aqui o Márcio José Pires, que vai falar sobre a limpeza de ruas, ruas com buracos, reurb e iluminação pública. Pode subir a tribuna, por favor. Quero desejar uma boa noite a todos aqui. Boa noite. Eu queria estar perguntando a vocês o que poderia estar fazendo para melhorar a limpeza das ruas, né? Iluminação pública, a gente está com muito problema. No meu bairro lá mesmo, na minha rua, tem mais de 6 postes sem luz. Eu tenho até vídeo aqui, gravações, uma escuridão total, buracos na rua. Inclusive, no mês de março, foi tirada uma terra lá na minha rua, em frente à minha casa. A terra ficou até domingo passado agora. Eles foram lá no domingo tirar a terra. Deram a limpada mais ou menos, falaram que ia voltar na segunda-feira para tirar o restante, que ficou lá uns 10 carrinhos de terra que ficou na rua, que eles podiam ter tirado de uma vez, não tiraram. Ficaram de voltar lá para lavar, para tirar o restante, lavar, não voltou até hoje, né? Até meu questionamento, o porquê dessa demora, tanto que há um mês atrás, aqui nessa rua principal aqui, estava cheio de entulho na rua, no mesmo dia limparam tudo, deixaram um brinco. Então, não sei por que os descasos com os bairros, né, mais de canto na cidade.
Queria ver sobre o que vocês poderiam estar fazendo para poder tá melhorando, né, essa situação para a gente, né? Outra coisa, na rua lá que eu moro também, muitos buracos na rua, né? Meu carro, eu saio todo dia para trabalhar, eu tenho que sair cedo, volto de tarde. O meu carro já balancei várias vezes, porque é muito buraco mesmo. Vai chegar em casa, eu já tenho um trabalho. Tem vídeo aqui, né? Se alguém quiser ver, eu posso estar mostrando. Da iluminação também. E queria estar cobrando a vocês aí, para ver alguém, se vocês podem me dizer, como está a situação do REURB, que começou ano passado, né? No outro mandato do outro prefeito. A gente não teve retorno até hoje. O que virou? A papelada, a gente fizemos tudo e eu estou lá com o meu terreno sem escritura e a gente precisa de uma posição de vocês, né? Até agradeço a oportunidade de estar aqui, tá cobrando isso e espero que seja sanada essas situações que eu estou pedindo. Em nome não só meu, mas do meu bairro todo ali, no Paulo Lavrado, Rua Banheiro Escarelo, Rua Travessa Banheiro Escarelo, Rua João Batista de Carvalho, que é a rua que eu moro. E queria saber também se tem algum plano para esporte e lazer. Eu tenho 2 meninos adolescentes, tem um de 13 e um de 15 anos. Lá no meu bairro a gente não tem nada, eles vão jogar bola no Maracanã Grota, não tem um gol, não tem uma limpeza no campo, não tem nada. Eu queria saber o que tem, vocês podem estar pedindo para estar fazendo para os bairros nossos, para os nossos adolescentes. Tá? E eu agradeço a todos aí pela oportunidade. Eu que agradeço o Márcio José Pires pela participação, né? E é bom, né, ver essa casa sendo espaço, né, para a cidadania, espaço de cobrança, espaços para questionamentos. É assim que é o parlamento, os que funcionam, né, em qualquer lugar do mundo. As pessoas participam, elas discutem, elas opinam, né? Eu vi no passado muitas pessoas que opinavam e que às vezes criticavam ou cobravam alguma coisa, elas eram coagidas, às vezes direitos eram cortados, outras vezes outras eram ameaçadas. Isso não foi uma vez, né? Isso, há vários relatos, inclusive há exemplo na prefeitura com trânsito e julgado finalizado, né? Processo finalizado de funcionária pública que perdeu um cargo por expressar sua opinião numa política, né? Essa funcionária teve na justiça seus direitos reestabelecidos, seu emprego reestabelecido. Infelizmente, ela não quis continuar no município de São Vicente de Minas, mas aguarda só o recebimento da indenização, né, que será mais um ônus ao município de São Vicente de Minas, mais um prejuízo gerado pelo autoritarismo e pela perseguição de cidadãos, né? Aproveitando aqui, vou iniciar pelo REURB. Nós tivemos uma reunião com setores do Executivo mês passado, esse mês ainda, acho que esse mês eu estou meio ainda deslocado ainda com o tempo, né? O mês passado, eu tive a informação de que o REURB, né, a empresa precisa ajustar algumas coisas, alinhar alguma documentação, prestar alguns esclarecimentos, mas o REURB vai ser retomado, o REURB vai ser dada continuidade, e o que puder ser feito pelo Executivo para que as pessoas tenham a escritura, tenham a legalidade, né, das suas posses, para que as pessoas possam de fato ser dono, isso vai acontecer. Em relação à iluminação pública, que está aqui o secretário, aqui, eu acho que ele pode falar mais sobre os assuntos. A questão do tapa-buraco aí,
Infelizmente, recebemos, por exemplo, um município cheio, né, lotado, né, de buracos e com caixa, né, todo mundo sabe, o caixa livre no negativo, né, até aí os primeiros 3 meses do ano eu vivia cobrando também tapa-buraco do secretário Robson, principalmente ali para aquela rua ali subindo na Miguel Farage, bem naquela subida ali da Miguel Farage, retornando ali do bairro da Cava. Ali está um transtorno também terrível, atravessa Boa Nerd, não é diferente, tá esburacada. E na época, né, a gente precisa comprar, mas ainda não está conseguindo um recurso, mas eu tinha informação que já tinha sido comprado esses 500 sacos de asfalto na época, que eram poucos, né? A gente sabe que não dá para poder atender aí a demanda da cidade, mas são temas aqui que essa Câmara, esses vereadores estão se debruçando sempre, a limpeza de rua e os buracos realmente precisam de uma solução mais efetiva, né, de resultado. Confesso que em alguns pontos vejo melhoria, tá? Eu vejo em alguns pontos aí estamos devendo, mas alguns pontos sim eu vejo melhoria. Por exemplo, o bairro da Cava hoje, eu passei observando que está muito mais limpo do que lá atrás, e eu vi uma varredora, né, no bairro da Cava, que era uma cobrança de todos os moradores que não tinha varredora para o bairro da Cava, e hoje tinha uma servidora lá, né, fazendo o serviço da varreção do bairro da Cava. Mas eu passo a palavra aos colegas, se alguém tem mais algum comentário para fazer em relação ao comentário do senhor Márcio, e caso não tenha, né, a gente vai convidar o secretário aqui, ou o primeiro plenário. Senhor presidente, sobre a retirada dos entulhos, já foi feita nessa casa por mim uma indicação pedindo a retirada dos entulhos em geral na cidade. Não tive resposta até hoje. Presidente, essa parte de iluminação lá na rua, eu já entrei em contato com a prefeita, ela vai cobrar da firma que está prestando serviço para o município. São 7 postes sem luz lá. Eu fui lá semana quase passada. Não foi 2, que eu também fui. Eu fui. E a respeito também da indicação do Serginho aí, a respeito da patrol lá que pega lá ali na entrada do Paulo da Foto até na Cava, também já conversei com ela também. O secretário de obras vai fazer determinando aqui no lado do Espírito Santo, semana que vem vai para lá resolver o problema. Lá realmente está muito ruim mesmo. Só lembrando aqui que aos colegas que após aí a fala do secretário Marco Aurélio, que será o último nessa noite, eu ainda vou abrir, né, a palavra ainda para a tribuna livre para o plenário, tá bom? Se alguém tiver mais alguma colocação, a gente vai abrir o espaço ainda. Senhor presidente, só lembrando aqui, 3 indicações lidas aqui hoje foi feita por mim já sem resposta. Foi a manutenção da estrada que vai a São Vicente a Serranos, a de São Vicente ao Valinho e agora saiu do sentido aqui o outro. E a limpeza dos entulhos. O vereador sabe a data 3 de indicação minha foi feita. O vereador sabe a data de protocolo das indicações? Eu não lembro o momento aqui agora. Mas o vereador tem certeza que já estourou o prazo? Ou ainda está no prazo para a resposta? Não estourou o prazo, não. Ainda está no prazo para a resposta. Tá no prazo. Então, só lembrando que já foi feito por mim essas 3 indicações que foi lida aqui hoje. Ok. Vereadora Ariane, por favor. Respondendo aí um dos questionamentos do senhor Márcio José, em relação, né, ao campinho lá do Palavrado, realmente é um campinho que a gente vê que poderia estar sendo muito mais bem utilizado. Eu mesma estou trabalhando num projeto voltado para isso, tá? É um projeto que, inclusive, está relacionado também à questão do esporte, vai envolver todos os bairros, porque eu acho que realmente a gente precisa ter esporte em cada um dos bairros, né? Uma criança sair lá do Palavrado para ir lá no Poli, isso é totalmente fora de mão, isso é totalmente inviável. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando, é um projeto que eu estou trabalhando, e eu tenho certeza que o Executivo também está alinhado e pensa da mesma forma, tá bom?
seus outros questionamentos, né? O presidente respondeu, os outros vereadores responderam aí, mas pode ter certeza que nós vamos estar atentos a isso, tá bom? E muito obrigado pela participação sua, pela do Braulio também. Boa noite a todos. Eu queria falar sobre a estrada São Vicente Serranos. Dia 23, nós tivemos uma reunião com a prefeita para tratar de outros assuntos. Inclusive, a Ariane não participou, por isso que ela fez essa indicação. E foi conversado lá com ela. Eu, Deucrécio, falamos da limpeza. Além da patrol, do cascalhamento, e para roçar também, porque os galhos estão fechando. Então, é muito perigoso. Ela nos prometeu que, a hora que terminar lá da capela, vai arrumar o Valinho e daqui em Serranos. E conversei com o Ulisses também, e ele nos prometeu que já conversou com ela, e breve vai estar tudo arrumado, se Deus quiser. Você não dá a palavra? Vereadora Selma, a indicação eu fiz não foi nem porque eu não participei da reunião. Eu também já tinha tido contato com os responsáveis, né, por essas estradas, mas eu acho importante a indicação para a gente deixar oficializada a resposta para todo mundo. Como a população cobra da gente, questiona algumas perguntas, eu acho que a gente fazendo as indicações, e o Executivo respondendo de forma oficial, a gente tem isso documentado, a gente tem isso para responder à população. Então, a minha intenção com a indicação foi essa. O Elias Dias fala a mesma coisa. Eu já tinha visto que você tinha feito essa indicação, só que uma parte dessa estrada já foi arrumada. Então, eu não sei se a sua indicação estava relacionada a um pedaço, porque eu sei que a máquina foi lá esse tempo atrás, ou não. Por isso, eu reafirmei a indicação. E, igual o Serginho comentou, eu acho que reafirmar é uma forma da gente tentar trabalhar, né, e fazer acontecer. Só um minutinho. É igual a vereadora Ariana acabou de falar, assim, algumas coisas a gente pode passar direto para o setor, mas outras depende muito de ser oficializado. Então, pode ser que o pessoal confunde muito a coisa, entendeu? Aí é praticamente isso. Que a gente tem que ter uma resposta oficial do Executivo para poder passar diretamente para a pessoa. Eu queria aproveitar, então, já que nós entramos aí no tema do esporte, só peço aqui perdão ao Márcio José Pires, saudoso, conhecido como Marcinho, que eu não entrei no tema do esporte, porque ele estava fora da pauta, que você não colocou ele na anotação. Então, é regimental, né, que a gente se atenha ao tema, né, previamente protocolado. Mas, né, a gente já englobamos aqui, então, falando um pouquinho do esporte, Maracangrota está, né, terrivelmente abandonado ainda, mas já esteve muito pior, né? E eu falo, por que eu falo terrivelmente? Porque a depredação foi gigantesca. E nada se fez para prevenir a depredação, e nada foi criado lá para poder manter as pessoas com espírito de pertencimento e cuidando. Imagine só, a gente vai ali no Pau Lavrado, faz um campo como a Nava fez, e a gente faz um campo como o campo da Cava. Eu entrei lá em 2018, quando estive aqui cobrindo a ausência do vereador Miguel à época. Estive aqui por 2 meses e me reuni com as crianças da Cava e não sabia, né? Meu mandato, eu estava como um vereador tampão, vereador interino, e não sabia se o meu mandato podia durar 1 semana ou, né, 2 anos, né? E me reuni com aquelas crianças lá e disse que eu faria o que fosse possível, né, para buscar junto ao Poder Executivo revitalização de espaços, mas que era papel deles, né, e eu me incluí junto com eles, papel nosso, dos cidadãos, cuidar dos nossos espaços. E trouxe a eles a realidade que eles depredaram um vestiário que era 50 vezes melhor do que o vestiário do Angarana, por exemplo. Os banheiros
que eram mais atualizados, muito mais bonitos do que o do Angarana, por exemplo, né? Porque às vezes o pessoal, eu não participo do clube particular, mas foram feitos, né, naquele bairro, uma espécie de um clube, né? Só que de todos. E eu disse, né, na ocasião, que infelizmente a depredação é algo curioso, porque quem depreda São Vicente de Minas não é o pessoal de Andrelândia. Quem depreda São Vicente de Minas é o vicenciano. E quem depreda Andrelândia não é o vicenciano, é o andrelandense. Geralmente a gente não vai, não quebra nada na casa de ninguém. Mas a gente quebra na própria casa, nosso próprio município, e quebra aquilo que é nosso, que nós vamos ficar sem, e se tiver que ter outro, vai sobrar para nós pagarmos. Então, assim que essa administração assumiu aqui em São Vicente de Minas, o Maracangrota já passou por uma roçagem, ou seja, já derrubamos boa parte do matagal que estava lá, as traves já foram soldadas, o campo já está utilizável. Então, assim, algumas coisas já estão sendo feitas, mas é muito problema. É problema aqui, é problema lá. Quero já aproveitar esse parênteses, dizer, né, por exemplo, ao vereador Sérgio, que ali na Dom Pedro II, né, na rua Dom Pedro II, próximo à minha casa e à casa da vereadora Selma, os bueiros já foram temas, né, de pedidos, né, na prefeitura. Foi tema de pedido da vereadora, foram temas de pedido meu. Isso aqui é uma foto do bueiro, anos, do prefeito Lili. Isso aqui é o bueiro lá, anos. Tanto ali em frente a açougue da vereadora Selma, do outro lado, próximo ali da onde a gente chamava, né, a casa da dona Terezinha Teixeira, e o bueiro em frente ao mercado do Rosário também. Ficou lá tempos e tempos abertos. E eu pedia nessa casa aqui, sequer resposta eu recebia. E eu não pedia por minha conta, eu pedia porque a população também pedia, a população exigia. E ali agora tem 3 bueiros que precisavam arrumar. 2 já foram arrumados, o mandato da atual prefeita já arrumou 2, e falta esse terceiro, que eu não tinha verificado esse problema. Esse aqui é o bueiro arrumado, tá? E bem arrumado. E esse terceiro, eu não sei se o executivo já tinha conhecimento, se não tinha, vai ter agora. Recebendo a indicação do senhor, tenho certeza que o executivo vai arrumar. Quando recebia pedido meu, né, quando eu era respondido, né, eu era mal respondido. Quando era respondido, né, a resposta não era a resposta má para mim, era a resposta para a população. Então, muitas vezes, o que pode estar acontecendo aqui é que, antigamente, os parlamentares não enxergavam problemas e agora estão começando a enxergar, mas existe uma gama enorme de problemas do município e nós temos que trabalhar em união. A população, o Marcinho aqui que me passou diversas vezes a reclamação da rua da casa dele, e eu também passei diversas vezes para o secretário, ele não foi atendido, eu também não fui, mas a gente vai trabalhar, fazer o máximo possível para ajustar, porque sendo bom para a cidade, é bom para todo mundo, é bom para o coletivo. Mais alguém? Então eu convido para subir à tribuna o secretário que não foi convocado, ele foi convidado aqui, o Marco Aurélio, primeiramente para falar sobre um tema que surgiu, né, nas redes sociais aí, que era falando em uma possível fraude na contratação do rodeio da SPAI de 2025, e também, né, ele está representando aqui a pasta do Robson, secretário de Obras, que ele também está habilitado aí para falar desses temas, né, tanto da iluminação que pertence já à pasta dele, mas da limpeza urbana e desse descarte dos resíduos aí. Então, você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cidadãos presentes, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou secretário de Agricultura
e Meio Ambiente de São Vicente. E estou aqui a convite do vereador Jonas para responder algumas questões. E já antevenho que eu vou me ater a essas questões. Vou ser sucinto e certeiro. Tudo bem? E vocês querem que eu já comece? Eu peço uma pausinha só para conferir. O áudio dele tá legal? Tá saindo? Tudo certo aí? Tá ok? Só para garantir que a população vicenciana em casa esteja te ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí também? Mentira, não vou me ater só não. Eu queria fazer um parênteses aqui e agradecer a sua presença, Marcinho, porque é muito importante a crítica, a gente rever os nossos erros e procurar melhorar, viu? Obrigado mesmo. Então vamos lá, né? Começar pela questão sobre a licitação, né, do rodeio, que foi uma questão polêmica que girou aí na cidade, porque foi uma licitação, né, um edital que foi impugnado. E foi indicado que houve um direcionamento desse edital. Contudo, após receber a impugnação, a gente fez uma análise minuciosa desse edital, e esse edital ele foi revogado. Ou seja, a gente está discutindo de algo que já não está mais nem em voga. A gente acatou, achou que estava certo mesmo, e isso é totalmente legal dentro do mundo da licitação, ser impugnado, acatar ou não essa impugnação. A gente acatou porque a gente reconheceu que realmente havia falhas, havia brechas. A gente reconduziu o processo, abriu um novo edital, e esse novo edital agora que está rolando, ele é muito mais coeso do que o antigo e muito mais certeiro. A gente agiu sempre dentro da legalidade. Inclusive, essa medida nossa ela encontra respaldo na súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal, que ela dispõe assim, ó: a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Foi o que nós fizemos, agindo dentro da lei, e revogamos um edital impugnado por uma empresa interessada. Então, já é um caso encerrado. Tudo bem? Esclarecido? Esclarecido. Alguma pergunta? Alguém quer? Marco Aurélio, só para ficar claro, né, para a população cristalina, as licitações elas são montadas, né, com os objetos a serem, né, adquiridos, né, no certame, e ela é montada pela administração pública, e pessoas, né, assim como qualquer ato público, por exemplo, um processo seletivo, ele pode ser questionado, né? Seria a impugnação, seria um questionamento. Exatamente. E ele foi colocado em xeque, e o executivo viu que realmente tinha coisas a melhorar, né, para a fim de seguir com a licitação da forma mais transparente possível, e assim foi feito, acatado. É isso? A impugnação, e esse edital foi revogado. Perfeito. Porque a gente fez esse edital porque a gente queria algo muito bom, né? Então a gente se espelhou em editais da redondeza de eventos que já aconteceram e que a gente viu que foram eventos muito bons. Eu, como legislador nessa casa, desde 1º de janeiro de 2021, eu acompanho algumas coisas na administração pública, e eu vejo que é muito comum, né,
município de Minduri copiar, às vezes, alguma coisa que foi feita em São Vicente de Minas, Andrelândia copiar de Madre de Deus copiar de Piedade do Rio Grande, principalmente quesitos de licitações, e muitas vezes realmente há possibilidades de haver, né, erros, equívocos, justamente por conta disso. Mas, né, o processo ele é aprimorado com, né, ao passar do tempo. E respaldado essa questão de ser impugnado. Então, não foi nada ilegal. Ilegal seria se a gente não acatasse essa impugnação e levasse à frente com nossos erros, que não aconteceu. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pode passar. Agora é a questão dos entulhos, né? Que seria a Secretaria de Obras, que ela que cuida dos entulhos, que chama de RCC, que é Resíduo de Construção Civil, e dos resíduos especiais, que é galho de árvore e tudo mais, e que hoje é um problema seríssimo em nossa cidade. Seríssimo, eu sei, eu vejo São Vicente. E claro que a gente quer uma cidade limpa. Eu queria começar falando uma frase: cidade limpa é aquela que menos suja, não é aquela que está limpando toda hora. Então, eu acho que a gente deve, primeiramente, reeducar os nossos cidadãos quanto à postura deles em relação a isso, onde depositar o lixo, a hora que deposita o lixo. Por exemplo, hoje, lendo o Código de Postura, na parte de higiene pública, talvez nenhum cidadão saiba, mas é proibido depositar entulhos ou detritos de qualquer natureza nos logadouros públicos. E o cidadão vicenciano hoje, não sei desde quando isso começou, ele simplesmente parece que começou a jogar tudo para fora. E a nossa administração começou com problemas técnicos. Nós temos falta de maquinário, falta de caminhões, e a gente não está conseguindo lidar com tanta demanda, sabe? E fora isso, o maquinário tem que fazer a estrada, o maquinário tem que fazer outras coisas, tem SPAI aí, então realmente é uma demanda defasada. Mas a gente está tentando melhorar isso. Contudo, é isso que eu falo, eu vou ter que trabalhar junto com o Robson uma reeducação da população sobre o que é certo ela fazer e o que não é certo. Dentro do Código de Postura, o que é feito em São Vicente hoje é ilegal, inclusive passível de punição, entendeu? De colocar os seus entulhos para fora, assim, só colocar e esperar que a prefeitura vá lá e recolha, dentro do Código de Postura não está previsto. E fora isso, esses entulhos hoje, eles são misturados. Mistura construção civil com galho de árvore, com lixo comum, com sulfar, não sei o quê. Além do cara ir lá recolher, ele tem que separar cada lixo e designar cada lixo para seu lugar adequado, porque a questão ambiental hoje é uma questão que pesa muito. Você não pode jogar no mesmo lugar, cada lixo tem o seu lugar adequado. Você não pode jogar no mesmo lugar um galho de árvore e concreto, por exemplo, entende? Então é um trabalho muito grande, o retrabalho é muito grande. E não acaba. Você vai lá, recolhe às vezes um entulho, passa de noite, tem outro lá. Então, entende? Parece que é uma coisa sem fim. É por isso que eu voto. Cidade limpa é aquela que menos suja. A gente tem que reeducar os nossos cidadãos a sujar menos também. E não só eles cobrarem da gente a limpeza do que eles sujaram. Entendeu? E estou aberto a perguntas aí. Inclusive, estou com um código aqui de postura. E tem muitas outras coisas que eles falam, mas eu acho que eu tenho que ser mais sucinto e não praticar de demagogia. Alguém tem alguma colocação nesse sentido? Boa noite, Marco Aurélio. A questão também desses entulhos, desses material que é retirado dos nossos municípios, a questão gestão passada,
Eles jogavam lá naquele buracão lá, que hoje, acho que até é do ex-prefeito o terreno, mas só que hoje não pode ser feito isso mais. Não pode. Não pode. Não só hoje. Esse É. código de postura, ele já vigora há um tempo e já estava nele isso. Então, e esse Só que código de talvez postura não leram. foi da gestão deles, passado, que fizeram esse código aqui. E teve vereador que foi reeleito que participou desse trabalho, desse código de postura. Sim. Então, é uma coisa que tem que ser, o Aziz você falou, tem que reeducar, infelizmente. Por exemplo, aqui no artigo 68, no parágrafo 1º, ele diz assim, ó, atribui-se ao gerador de resíduos sólidos especiais, o RSE, que é o que não é lixo doméstico, a responsabilidade por sua coleta e destinação ao local apropriado e previamente definido ou autorizado pela administração municipal, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. Aí fala um monte de coisa, mas entende? Do código atribui a quem gera o descarte e não a administração municipal. Só que mesmo assim a gente faz, porque a gente quer ver uma cidade limpa, é lógico. Você acha que a gente gosta de ver, passar na rua, ver o entulho? Você acha que eu gosto de ver um cidadão com todo o seu direito vir aqui e reclamar com toda a razão? Lógico que não, eu quero terminar essa gestão com ele vindo aqui e falar, cara, resolveram o meu problema, entendeu? E é para isso que eu estou aqui e acredito no trabalho. Secretário, em relação a essa questão aí, então está sendo feito uma seleção desses entulhos também, desse lixo. Antes não era feito, Não, era agora está separando. O que é entulho, o que é mato, o que é vegetação. RCC, Então, que é o que mais dá está problema hoje. tendo que passar, então, 2 tipos de É o retrabalho. recolhimento. É o retrabalho. Você não só recolhe, como você tem que segregar, né? Então, e depois destinar, cada um vai para o local. Então, fazendo um meia-culpa em relação a isso aí, né, fazendo um meia-culpa é trazendo a responsabilidade para todos nós hoje, né, que estamos na gestão, quer seja aqui na Câmara, ou quer seja lá no Executivo, nesse momento a responsabilidade é nossa. Né? Claro. E não somente a Prefeitura fará esse trabalho de reeducação, mas essa Câmara também, né? Estamos aqui em processo aí de levantamento de preços para a gente melhorar a comunicação dessa Casa Legislativa. Aqui a Casa de Leis, né? E eu quero que aqui o tempo todo comunique com os cidadãos o que é lei, o que pode, o que não pode. O que é obrigação do cidadão, o que é obrigação do poder público, né? Também. E porque é o seguinte, as mudanças, elas ocorrem. Ocorrem retrocessos e ocorrem evolução também. E cabe a nós nos adaptarmos a ela. Né? Se hoje nós estamos vivendo essa realidade aí de ter que separar o lixo, ter que destinar, e esse não pode ser descartado junto com esse, nós temos, né, que o poder público, juntamente com os cidadãos, se adaptarem, né, e melhorar, né, a nossa realidade. Então, nesse sentido aí, nós vamos fazer o que for possível, tá? E é importante, né, lembrarmos aí que, ao discutir o Código de Postura, da reforma do Código de Posturas, eu fiz parte da comissão especial, e me lembro que parece que nessa data tinha a presença do vereador Elias. Eu coloquei a possibilidade, né, da gente discutir uma forma de, já que o cidadão vai colocar, né, fazer um bota fora, vai jogar algum entulho, principalmente aquele cidadão que não tem condições de contratar uma máquina particular ou uma caçamba que aqui não tem, mas que a gente notificasse a prefeitura, não seria pedir uma autorização da prefeitura, mas seria só lá avisasse a prefeitura. Vou levar lá um requerimento avisando aqui, secretário, eu vou derrubar um banheiro da minha casa e daqui 15 dias eu vou pôr um lixo para fora. E aí a prefeitura poderia se programar, né, para poder não ser pega de surpresa. Artigo 68, parágrafo 2º. A prefeitura poderá, a pedido do proprietário ou responsável do imóvel, recolher resíduos e entulhos de obras e resíduos de podas de árvores
jardins e de conservação de terrenos urbanos, mediante cobrança de preço público a ser fixado por decreto do Poder Executivo, com base no custo do serviço e no quantitativo de resíduos coletados, dispensada tal cobrança nas seguintes hipóteses. Aí fala da questão social, que é super justo, claro, mas você entende? A gente faz um serviço que, dentro do Código de Postura Municipal, é um serviço que seria até cobrado. Entende? Então, tem muito ainda que eu acho é que as pessoas... É trabalho meu fazer uma reeducação das pessoas, entende? Para elas ficarem cientes do que é direito, do que é dever, de onde começa, onde termina, e mudar essa realidade de alguma forma ou de outra. Porque realmente há esse problema de entulhos, de fato, é um problema muito grande. Boa noite. Se não me engano, também eu fiz parte do código também. Eu lembro assim muito vagamente assim. Parece que tem alguma coisa que limita também a quantidade de que não precisa ser cobrado. Não sei se é um caminhão ou meio caminhão, alguma coisa assim. Tem isso também no código. Eu lembro mais ou menos assim. Essa parte eu não alguma me coisa recordo até agora que não, mas possivelmente tem sentido, inclusive, né? Eu lembro mais ou menos assim por alto que até aumentou a quantidade. Eu acho que tinha falado 2 ou 3 carrinhos que podia recolher a prefeitura sem cobrança. Sim. Aí nós falamos aqui, acho que aumentou para um caminhão. Aqui, ó, quando alguma se coisa tratar assim. de pequenos volumes de resíduos, considerando-se como tal aquele que não exceda a 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos, então, pouco, isso mesmo. né? Não dá nem um caminhão é 7 metros. Também está certo, não é isso mesmo. Muito bem colocado. Secretário, e um último tema abordado aí pelo Marcinho, a iluminação pública. Eu gostaria também de falar isso. A iluminação é uma pasta minha, da minha secretaria, e ela é terceirizada hoje em dia. A CEMIG não presta mais esse serviço. Aí a gente terceiriza, a gente tem um contrato com uma empresa, e é um contrato que ele vigora desde há 3 anos atrás, e ele termina no final desse ano. E nós temos problemas sérios com essa empresa. Esses problemas vêm desde antes. A gestão passada teve problemas com essa empresa também. É uma empresa ineficaz e complicada mesmo de se mexer. Eu sei disso, que tem postes que eles não trocam, quando eles vêm, eles não cumprem a demanda, aí só vai ficando defasado. E o cidadão, com todo o seu direito, não pode ficar no escuro, né? Mas assim, eu pego em cima deles, estou conseguindo alinhar coisas, por exemplo, agora eles vão vir todo mês, durante uma semana, todo mês, antes eles não vinham. Então, a gente vai melhorando devagar. Tá? Eu peço também um pouco de paciência. E entendo também a falta dela. Tá bom? Prontinho? Agradeço ao secretário aí, muito esclarecedor, né? Acho que ficou alguma dúvida, algum colega, algum vereador. Né? Vamos torcer e trabalhar, né? Pela melhoria. Muito trabalho. Agradeço. A palavra está ali, vereador Deoclésio. Mais alguém tem mais alguma colocação? Mais ninguém? Eu quero... destaquei aqui há 2 semanas atrás a presença, né, da excelentíssima esposa do vereador Deoclésio, e depois de muitos anos agora, né, não me recordo quando teve um esposo aqui. Hoje tem aqui o doutor Axel, esposo da vereadora Ariane, está nos prestigiando com a sua presença. Agradeço também, agradeço a presença aqui desse plenário cheio, né? Um prazer ter vocês aqui, né? Isso faz parte da democracia. Bom, né? Seria se tivéssemos isso sempre, né? Quantas
leis no Brasil que já foram criadas de forma arbitrária, e muitas vezes, se tivesse a presença do povo, né, ela não aconteceria. Hoje temos aí o advento da internet, temos as nossas transmissões aí, então em casa a gente tem também o nosso público que nos acompanha, ao qual já aproveito para agradecer, né? Mas estendo aí o agradecimento a todos os vereadores aí que nessas quase 2 horas de reunião hoje, lembrando que antes disso, né, teve uma comissão que se reuniu por cerca de 1 hora também anterior a essa reunião. Então a Câmara, né, está empenhada, está trabalhando. Parabenizo a todos, né? E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Obrigado, secretários. Obrigado, Lucão. Obrigado a todos vocês, né? Deus os abençoe. Boa noite a todos.